bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no nosso programa Saúde. A gente sempre traz os melhores especialistas para falar sobre saúde, assim como a gente gosta. Como? Para você. Mas antes de eu começar e dizer quem está comigo, eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu estou recebendo o neurocirurgião, tudo bom, doutor? Tudo bem. Dr. Christian Ferrarese Nunes. Estou. E vamos falar hoje, vamos colocar o dedo na coluna hoje, né, doutor? Que é a sua especialidade. Isso. E vamos falar especificamente da hérnia de disco. Isso, é. Vamos falar um pouco sobre a hernia de disco, tentar entender o que ela é e como a gente pode prevenir e eventualmente até tratar, né? Esses problemas aí que estão cada vez mais frequentes, né? O doutor é neurocirurgião e me disse que a especialidade agora é essa porque a procura aumentou. Sim, a gente desde a época da residência tinha um volume grande de cirurgia de coluna na residência e depois trabalhamos com alguns colegas também que especificamente trabalhavam com coluna e acaba que vai direcionando um pouco o atendimento, né? Os pacientes começam a procurar e o volume de pacientes com problemas de coluna é muito grande. Então a gente acabou se direcionando mais para essa área mesmo, né? Tem idade para eu começar a cuidar, para eu ficar atenta? Sim, para começar a cuidar desde sempre, eu diria, né? Então, desde a adolescência, manter atividade física, manter peso adequado, hábitos de vida saudáveis, isso tudo vai permitir com que a coluna envelheça de forma saudável, né? A nossa coluna começa a envelhecer a partir dos 20 anos de idade. E é um processo natural ao longo da vida. Então, algumas pessoas vão ter sintomas, vão ter problemas, vão ter dores por conta desse envelhecimento, outras pessoas não. E uma das coisas que pode contribuir bastante para isso é a questão de atividade física, hábitos de vida, manter peso adequado, evitar fumar, uma série de coisas aí que estão ligadas já com hábitos de vida saudáveis, mas que também são importantes para a coluna, né? O mundo contemporâneo nos deixa aflito, pois a gente não consegue fazer tudo o que é necessário. Todas as pessoas que a gente recebe aqui falam muita água, fazer exercício físico, aí entra até a saúde mental, né? Quando a pessoa tem problema na coluna, dá dor de cabeça, é comum, né, doutor? Sim, assim, são algumas coisas que na teoria são fáceis, mas na prática não são tão fáceis. Nem a gente talvez faz como deveria, né? Mas com certeza existe uma questão com a dor especificamente que ela tem um impacto psicológico muito grande, né? A dor, ela não é um processo local, ela é um processo de todo o nosso corpo, inclusive do cérebro. Então, a dor em si, quando o paciente tem uma hernia de disco que gera dor, isso gera estresse, gera ansiedade, e esse estresse, essa ansiedade vão gerar mais dor ainda. Então acaba virando um ciclo vicioso, né? Casos de pacientes que têm problemas na coluna com hernia de disco crônicas já, com dor há mais de 3 meses, né? Por exemplo, que é a definição de dor crônica acima de 3 meses, eles já começam a ter um momento em que a hérnia talvez não esteja nem causando tanto problema, mas eles continuam tendo dor. Porque isso gera um ciclo vicioso ali no organismo da pessoa e a dor se perpetua, né? Então essa questão do estresse, da correria, a gente não conseguir se cuidar é um dos fatores que também contribuem para que esses problemas não melhorem, né? E por que o neurocirurgião? Porque, para quem não entende, por que o neurocirurgião vai fazer operação na coluna? A pessoa poderia pensar, não, de repente é um fisioterapeuta, um ortopedista. Na verdade, a cirurgia da coluna ela não é uma especialidade médica específica, né? Como é que eu vou dizer? Separada. Ela é uma área em que tanto a ortopedia quanto a neurocirurgia atuam. Então, tanto ortopedistas quanto neurocirurgiões, em princípio, estão habilitados para operar a coluna. Na residência de neurocirurgia, uma residência de 5 anos, a gente tem formação de coluna nos serviços. A ortopedia, em geral, ele tem a formação de 3 anos e mais 2 anos específicos em coluna. Então, em princípio, todo neurocirurgião habilitado, ele está apto a fazer o tratamento das doenças da coluna. Então, na verdade, é uma opção, né? Causas, vamos falar direto agora. Causas da hérnia de disco, que tem gente que diz eu tenho uma, tenho 2, pode isso? Pode ter, na verdade, todos os discos da coluna podem virar uma hérnia. Nossa! Mas graças a Deus não é o que acontece na maioria das vezes. Existe uma tendência genética muito grande.
não necessariamente uma herança genética de um familiar, mas óbvio que a história familiar é bem importante. Eu sempre busco isso muito na história porque tem uma predisposição genética familiar, inclusive, e também por outras causas genéticas, no ponto de vista de alterações genéticas pontuais de cada pessoa que podem predispor. A gente não investiga isso porque é uma coisa mais de estudo do que do dia a dia, né? Mas sim, existe uma tendência genética e todos esses fatores aí que eu digo de exposição ou de hábitos que a pessoa pode ter, né? Por exemplo, excesso de peso, falta de atividade física, hidratação inadequada, pouco sono, fumar. Sono. Sim, porque existe uma questão, quando a gente está deitado, dormindo, a nossa coluna também está num processo de regeneração do que ela foi usada durante o dia. Porque os nossos discos, se vocês puderem botar aquela primeira imagem, nossos discos, ali tem na imagem o disco tem um osso em cima, a parte do disco, e o outro osso embaixo. Então ele funciona como um amortecedor. Eu costumo comparar o chiclete Babalu. Ele é molinho no meio e mais rígido por fora. Se tu apertar, ele abaixa, e quando tu solta, ele volta. E atrás passam os nervos ali, como está marcado na imagem. Então ao longo do dia, aquele disco vai se achatando. Quando a gente está deitado à noite, vai entrando água no disco de novo e ele volta para a altura. Então, quer dizer que provavelmente a gente vai deitar mais baixo do que a gente levantou. A gente perde altura durante o dia. Com o passar do tempo, os discos vão envelhecendo, perdendo altura, e é natural a pessoa, ao final da vida, estar mais baixo. 1,57, doutor, o que vai virar a pessoa? A gente sempre perde um pouco de altura ao passar dos anos. Então, isso é verdade, não é mito. Verdade. A gente vai encolhendo mesmo um pouquinho. Encolhendo, com certeza. Porque os nossos discos, eles têm em torno de... Depende do nível da coluna, né? Mas quanto mais na cervical eles são menores, vão aumentando de tamanho, mas eles têm em torno de 1 centímetro, até 1,5 centímetros de altura. Isso aí, com o tempo, com o desgaste, vai perdendo essa altura e não volta. Então, tu tende a perder, sim, a altura com o passar do tempo. E até pela curvatura da coluna, né? Que vai acontecendo essa curvatura ao longo do tempo. Agora a gente sai para o comercial, mas a gente volta com prevenção, tratamento, que vocês viram que vão ter fotos aí que o doutor vai mostrar. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o seu programa Saúde, que hoje a gente está falando sobre hérnia de disco com o neurocirurgião Christian Ferrarese Nunes. E enquanto a gente estava no intervalo, fica lá o tricô, eu perguntando tudo para ele, né? Eu até perguntei do salompa, se funcionava, né, doutor? Porque a gente fica com a coluna tensa, é paliativo, né? Esses emplásticos que a gente, né, tipo salompas ou dentro da nossa avó, o sabiá. Ou até alguns outros mais novos agora, que é anti-inflamatório, eles até podem agir de forma local na musculatura para dar um alívio. E como eu até comentei contigo, eu não costumo proibir o paciente fazer nada que não vá fazer mal para ele se estiver ajudando. Então, se ajudar, não vejo problema nisso, mas não vai resolver o problema, né? Especialmente se for uma hérnia de disco. Isso é uma coisa importante também. Quais os sintomas de uma hérnia de disco, né? Isto. Então, uma hérnia de disco ela pode causar desde dor só na coluna, quanto dor irradiada
seja no caso da coluna cervical para o braço, da coluna torácica alguma dor irradiada para frente do tórax, ou no caso da coluna lombar, uma dor que desça até a perna, que é a famosa dor do ciático, né? Então as hérnias podem causar dor só na coluna ou essas dores irradiadas. O mais clássico de uma hérnia de disco é ela causar uma dor irradiada realmente, que saia do pescoço e desça pelo braço, né? Pode ir até a mão, eventualmente, ou às vezes ficar só no ombro, por exemplo. Então entra aí no diagnóstico diferencial as doenças do ombro. Na coluna lombar, que o mais frequente é a lombar e cervical, né? Então, na coluna lombar, então, essa dor vir da lombar e descer pela perna até o pé, que é a famosa dor do ciático. Aí entra no diagnóstico diferencial problemas do quadril, problemas da articulação sacroiliaca. Então, reforço que é importante a avaliação de um especialista, porque na consulta e no exame físico a gente avalia tudo isso, né? Porque às vezes o problema parece ser uma hernia de disco e no exame físico a gente já vê que não é. E se você puder botar a imagem 2 ali, até para o pessoal poder entender como é que funciona uma hérnia. Então, aquela outra imagem que a gente tinha colocado, a gente via o disco entre os ossos, ali a gente vê de novo. O disco entre os ossos e aquela porção que está ali em vermelho é a hérnia. O que acontece? Lembra aquele chiclete de babalu que eu falei? A parte externa mais rígida e a interna molenga. Quando essa parte externa rompe, a parte interna vaza. Aquela imagem ali à direita dá para ver, vazando para trás e tocando lá atrás naquela estrutura amarela que é o nervo, que no caso ali está meio avermelhado porque ele está irritado, inflamado. Então, quando esse nervo é apertado na coluna, aí que essa dor pode ir para o braço ou eventualmente para a perna, porque os nervos saem da coluna, na coluna cervical, eles saem e vão para o braço, dando sensibilidade e também dando a motricidade para o braço. E na perna, daí a mesma coisa, só que na perna. Levam sensibilidade e motricidade para a perna. Então, quando um nervo é apertado na coluna, essa dor pode irradiar, causando a típica dor da hérnia de disco, que é essa dor irradiada, né? A famosa dor do ciático, quando é na perna. E o doutor faz muitas cirurgias, como a gente falou. Sim. É o que está sendo mais procurado pelo senhor. E como prevenir, tratamentos... Tá. Assim, como eu estava falando, reforçando antes, hábitos de vida é a primeira coisa. Não adianta que é a gente que tem que se policiar. Né, então, uma das coisas muito importantes que a gente estava comentando até no intervalo é a questão da postura, né? Nossa tendência porque isso aqui parece ser mais confortável no primeiro momento. Então, você sentar reto, ele é desconfortável porque a gente não está acostumado. Com o tempo de você fazendo reabilitação, o que eu indico bastante? Tanto fisioterapia quanto pilates, ou pessoa já está fazendo academia, a própria academia, ela pode ser usada como uma forma de manter a coluna saudável. De que forma? Fortalecendo, no caso da coluna lombar, por exemplo, especialmente a musculatura abdominal e a musculatura paravertebral, que fica atrás das costas. Porque essas duas musculaturas, estando fortes e equilibradas, elas vão facilitar a manutenção da postura e elas dão sustentação para a coluna, fazendo com que os discos sofram menos. Para a cervical, a mesma coisa. Existem exercícios para fortalecer a musculatura da cervical e também fazer alongamento. Isso tudo vai contribuir para que você também mantenha uma melhor postura. E, óbvio, cuidados com a postura, né? Então, é muito comum, e às vezes até a gente se pega no consultório assim, começa a atender no início da tarde, está com a postura, lá daqui a pouco está vendo, começa a descer, daqui a pouco tem que se corrigir. E depois que você começa a se corrigir, daqui a pouco aquilo vira uma coisa mais natural, né? Mas o reforço muscular, o trabalho muscular, tanto com a fisioterapia, quanto com o pilates e a academia, são essenciais para manter a saúde da coluna. E, hoje em dia, com a questão da modernidade, né, celular, computador, iPad, tudo isso, tem que ter muito cuidado com a ergonomia, porque a nossa tendência qual que é? Eu costumo brincar com os pacientes que a gente esquece que o olho mexe, porque a gente pega o celular e a gente faz assim, ó. Automaticamente a minha coluna fica dobrada. Ué, mas eu não posso ficar assim e virar meu olho? Só que isso é menos intuitivo pra gente. Ou outra coisa, às vezes senta numa mesa, apoia os cotovelos, levanta o celular na altura do rosto. Pode ficar com o celular aqui. Exercício que a gente tem que fazer, né? Isso. Então, outra coisa, para quem trabalha muito sentado, computador, qual que é a orientação que a gente dá? Que a maioria trabalha muito sentado, né? Com certeza. A questão da tela. A parte superior, os teus olhos têm que estar entre a parte superior e o meio da tela. Porque aí a tendência de você manter a cabeça reta e não fazer assim e nem assim. Dicas importantes. Para sentar, por exemplo, eu costumo chamar, não eu costumo, mas o pessoal chama, né, de a regra dos 90 graus. Pelo menos 90 graus. Ou seja, as pernas têm que estar pelo menos 90 graus, a coluna pelo menos 90 graus. Um pouquinho para trás também não tem problema. E de preferência, se tiver um apoio para botar os cotovelos também,
para usar o computador também melhor. Também na linha, né? Nessa linha, mesma coisa dos 90 graus, a regra é a mesma. 90 graus no braço também. Isso, e o pé apoiado no chão, isso é outra coisa. Às vezes o pessoal levanta a cadeira para ficar na altura boa e aí fica com os pés voando. No meu caso, para ficar da altura da mesa, né? O que eu tenho, dá para comprar uns apoios de pé que tem, que eles até são um pouquinho angulados, ou até uma caixinha, qualquer coisa assim. Eu costumo comentar com os pacientes que se forem em alguns escritórios, até repartição pública, é muito comum ver um livro embaixo da tela do computador. Isso. Perfeito, desde que a tela fique no local. Até justamente o famoso Aurélio, que a gente abre na internet, o Aurélio serve também, né? Então acho que prevenção é tudo, né? E o tratamento, especificamente o paciente tem dor, tratamento clínico é sempre inicial. Medicamentos, fisioterapia, pilates, reabilitação. Esse é o tratamento inicial de qualquer hérnia de disco. Das hérnias de disco sintomáticas, ou seja, que causam dor, pelo menos 50% vai resolver com isso. Sem precisar fazer nada mais, fazer cirurgia nenhuma. De todas as hérnias de disco, vamos dizer, fizemos um exame hoje em você e você tem uma hérnia de disco, mas você não sente nada. Então 90% dos pacientes não vão ter problema por causa da hérnia de disco. 10% acabam tendo problema e acabam indo para a cirurgia, de todas as hérnias, aquelas que dão sintomas ou não. Quando tem sintomas, metade acaba precisando de alguma intervenção. Prevenir é melhor, e a gente volta para falar sobre os tratamentos e as cirurgias que o doutor está realizando aqui em Passo Fundo com pacientes de toda a região. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Sempre muito interessante a conversa aqui no nosso sofá, na nossa sala da TV Passo Fundo, no programa Saúde. Hoje com o Dr. Christian Ferrarese Nunes, neurocirurgião, falando em hérnia. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer os nossos patrocínios. E Dr. Christian, tratamentos e principalmente agora a cirurgia, que todo mundo fica com muito medo quando fala cirurgia, minha coluna, depois eu não caminho mais, porque as pessoas têm ainda, por mais que jovens, as pessoas têm muito medo. Sim, tem muitos mitos ainda na cirurgia da coluna, né? Isso. Primeiro que existem vários tipos de cirurgia para a coluna, inclusive para hérnia de disco. Tem desde as coisas mais simples e menores até cirurgias maiores e mais complexas, isso depende de cada caso. Mas aquele mito de, vai operar, vai ficar numa cadeira de rodas, eu vou operar, vou ter que ficar deitado não sei quantos dias, usar um colete, é uma coisa que hoje em dia já não se sustenta, né? Como a gente estava conversando aqui no intervalo, hoje você opera e a maior parte dos pacientes, por exemplo, cirurgias de hérnia de disco, o paciente levanta no mesmo dia, caminha no mesmo dia. Cirurgias mais complexas, por exemplo, artrodese de coluna, que tem que botar parafuso e calço na coluna muitas vezes, que também para alguns casos de hérnia está indicado, o paciente opera e no outro dia ele já levanta e caminha. Vou dar um exemplo, operei um paciente, hoje a gente está gravando aqui numa quarta, eu operei um paciente de segunda, de tarde, agora de manhã cedo ele foi embora para casa. Ontem ele já estava caminhando, então, e praticamente sem dor. Então, são coisas que evoluem com o tempo, inclusive o nosso conhecimento de como tratar melhor esse paciente no pós-operatório. Então, hoje, o índice de complicações é bem baixo, né, nessas cirurgias, e o pós-operatório é bem tranquilo, em comparação com o que se era no passado, né? Então,
Do ponto de vista de tratamentos mais invasivos para cirurgia, para hérnia de disco, né, que não sejam tratamentos clínicos, uma das coisas que é uma opção muito interessante hoje é as infiltrações na coluna, os bloqueios. O que é isso? A gente, através do raio-x e de uma agulhinha pequenininha, a gente injeta medicamento junto do nervo. O nervo que está sendo apertado pela hérnia, a gente injeta medicamento. Anestésico e corticoide, geralmente. Bem junto do nervo, uma dose pequena de corticoide. Isso vai agir no nervo, tirando a dor e ajudando para desinflamar. Isso vai tratar a hérnia? Não, ele não trata a hérnia, mas ele tira a dor. Porque às vezes o problema do paciente é que ele está com muita dor. Ele não tolera aguentar a hérnia reabsorver. Porque a maior parte das hérnias reabsorve, o organismo mesmo reabsorve aquela carne que vazou ali para fora. Então, se você tirar a dor do paciente, ele consegue tolerar, esperar o tempo suficiente para a hérnia reabsorver. E muitas vezes ele até escapa de uma cirurgia com uma infiltração dessas. Então, a infiltração é um procedimento que demora 10, 15 minutos. É feito em regime ambulatorial, ou seja, o paciente vai para o hospital, fica 30 minutos na recuperação, anestesia local e vai para casa caminhando. E o senhor me disse que não precisa daí de tanto em tanto tempo, de repente, como o senhor falou, se absorver, refazer. Se for uma hérnia aguda, geralmente a gente faz, e se deu certo, a hérnia vai se reabsorver e o paciente vai melhorar. Se a gente faz, às vezes dura um tempo e a dor volta, aí a gente acaba partindo para a cirurgia. Tem casos em que o paciente já tem uma hérnia há muito tempo e tem dor crônica. Aí às vezes isso até funciona como um tratamento para dor crônica. Quebrando aquele ciclo da dor crônica e melhorando o paciente, às vezes não precisa repetir. Às vezes dá para repetir depois, dá. Exemplos, tem pacientes muito idosos que não têm condições de fazer uma cirurgia por um problema cardíaco, um problema pulmonar, alguma coisa. Então essas infiltrações vão dar qualidade de vida para o paciente. Melhora a dor, depois de um tempo precisa repetir, não tem problema. 2, 3 meses depois, repete o procedimento, é rápido, baixo índice de complicação. Então isso acaba melhorando a qualidade de vida do paciente, né? A palavra-chave no tratamento hoje é qualidade de vida. O paciente tem que ter boa qualidade de vida, independente do tratamento que for feito. Então as infiltrações, os bloqueios, né, o termo que a gente usa, qualquer um dos dois são intercambiáveis, digamos assim, eles funcionam muito bem para as hérnias de disco. Tanto para as hérnias agudas, quanto para as que têm mais tempo para controlar a dor do paciente. Chegou o momento da cirurgia, doutor, que o senhor disse que já tem uma recuperação ótima e breve. Quais são as técnicas utilizadas agora? Como é a operação? O mais comum para a cirurgia de hérnia de disco são as técnicas, hoje em dia está sendo um ponto menos invasivo, melhor, né? Então a microcirurgia, a microdissectomia, que é a técnica clássica, ela é muito usada ainda hoje, né? Se puder botar a terceira imagem para nós, por favor. Então ali a gente vê do lado esquerdo em cima, né? Tem a imagem da hérnia, aquela bolotinha para trás. Do lado direito em cima, como é que é feita a cirurgia? A gente entra, tira uma janelinha no osso e tira aquele fragmento de hérnia. Então é uma incisão de 3, 4 centímetros, depende muito do paciente, mas uma incisão de em torno de 3, 4 centímetros, faz uma janelinha no osso, afasta o nervo, porque a hérnia geralmente está abaixo do nervo, então afasta o nervo para o lado, retira a hérnia. Retirando a hérnia, foi embora a compressão do nervo, a dor melhora. Então é uma cirurgia que dura aí 45 minutos, 1 hora no máximo. O paciente tem alta, às vezes, se for, por exemplo, cirurgia de manhã, pode ter alta no mesmo dia, ou se não, no outro dia já tem alta, já caminha no mesmo dia. Tem uns 15 dias de um cuidado um pouco maior, dos 15 aos 30 dias começa a voltar às atividades normais do dia, com 30 dias atividades diárias, assim, de vida normais, já fazendo fisioterapia, e com 2 meses pode voltar à atividade com carga até. Isso que eu ia perguntar, tem o pré-operatório, tem algum cuidado, alguma coisa que deve ser feito, e depois, quais são esses cuidados? Na verdade, assim, às vezes o paciente, quando tem uma hérnia aguda, ele não tem muito como se preparar para a cirurgia, ele está com muita dor, né? Sim. Então, óbvio, tem as preparações do ponto de vista clínico, né? Liberações cirúrgicas, esse tipo de coisa. Agora, para preparar a coluna não tem muito. Não tem. Se a pessoa já tinha um ritmo de vida saudável e a coluna bem fortalecida, ótimo. Se não... Não tem. A maioria, infelizmente, hoje em dia não tem, né? Mas depois, aí sim... Vai fazer fisioterapia um tempo, em geral eu oriento fazer um pilates um tempo para fortalecer a musculatura depois que já passou inicialmente da fisioterapia, e depois pode evoluir para uma academia ou voltar a fazer, bem dizer, tudo. Eu não proíbo meus pacientes de fazer nada. Eu só dou orientações para ter cuidado. Alguns movimentos que é para ter cuidado, não cuidar com exceção de carga, execução dos movimentos dos exercícios com cuidado. Então, hoje em dia, por exemplo, uma coisa que se já correr vai fazer mal para os discos na coluna. Tem estudos mostrando que os corredores têm discos melhores do que as pessoas que são sedentárias. Mas o senhor falou também comigo nos bastidores a questão de exercício demais, questão de agachamento com pesos. Não é que não possa fazer, mas tem que ter muito cuidado com esses movimentos aí para não fazer de maneira inadequada e forçar os discos, né?
E em termos de cirurgia, hoje a gente tem uma opção também mais moderna, que seria a cirurgia endoscópica. Né? Se você puder botar a última imagem aí para nós. Então a cirurgia endoscópica, a gente usa o endoscópio, que é aquele instrumento que está lá à esquerda. Ele tem uma câmera e um canal de trabalho, para onde a gente bota as pinças. Aquela imagem no meio ali como a gente faz a cirurgia, uma incisão de 1 centímetro. E a gente chega lá na coluna, aquela imagem da esquerda, da direita, com raio-x, a gente está lá com o instrumental lá na coluna, fazendo basicamente a mesma coisa que a gente fez na outra cirurgia que eu expliquei. Tudo com câmera, né, doutor? Isso, só que com uma câmera e com acesso minimamente invasivo. Então a gente machuca muito menos a musculatura, o pós-operatório é mais confortável, tem menos dor e o paciente pode voltar às suas atividades até mais rápido. Então é a opção mais moderna, a técnica mais moderna e que sempre que possível a gente tem tentado utilizar nos dias de hoje, né? Que é a cirurgia endoscópica. Inclusive o Brasil é uma das referências em cirurgia endoscópica no mundo, né? Pelo volume de procedimentos que são feitos. E Passo Fundo com vocês, então, está muito bem. Tem feito bastante também, graças a Deus. Então, é importante procurar logo quando tem uma dor, porque às vezes a dor no braço é da coluna e tu não imagina, né? Com certeza, tem que ter o cuidado, especialmente assim, dor que desça pelo braço ou dor que desça pela perna, especialmente uma dor em queimação, ou que às vezes vem com câimbras. É importante avaliar, porque a chance existe de ser um problema na coluna. Às vezes pode ser um problema vascular, alguma coisa assim, mas chegando um profissional especialista na coluna, por exemplo, no exame físico, na maior parte das vezes, a gente já elimina outras causas e consegue ver se é realmente da coluna. Não sendo, vai se investigar outras causas, né? Eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, Adriana Medeiros e Mano Escobar. A gente ficaria horas aqui com o doutor, com certeza vai voltar, né, doutor? Fica já o nosso convite. Obrigado. E hoje você aprendeu, assim como eu, sobre hérnia. Não se apavorar, mas procurar ajuda. Semana que vem a gente volta com um especialista novo para vocês, trazendo mais informações no seu programa Saúde. Até lá!